Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a educação financeira pessoal, certo? Vamos tentar ser um pouco didático, onde a gente vai envolver um pouco a planilha da planilha financeira que a gente vai utilizar e que vocês podem escrever nos comentários se vocês desejam receber essa planilha, eu envio para vocês. Então, foi uma planilha que eu tentei montar para que vocês pudessem utilizá-las e ajudar de alguma forma. No canal Ler e Conhecer, vocês vão ter a oportunidade de receber essa planilha gratuitamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre objetivo principal definido, né? Lá no livro de Napoleão Hill, ele fala muito sobre as 16 leis do triunfo. Esse livro é fantástico. Quem puder ter a oportunidade de lê-lo, claro, ele é um pouquinho grande, mas ele é tão bom que eu li mais de uma vez, sim, até para poder enriquecer o nosso canal, tá? E trazer mais conteúdos para vocês. Mas vou falar só um pedacinho dele, que é com relação a você ter o seu objetivo principal definido. Quando você define o que, ou seja, o que eu quero? Ah, eu quero montar uma loja de roupas. Tá, mas como você vai utilizar? Como é o método que você vai utilizar para chegar a ter a sua lojinha de roupa? E aí, Ford, o que Ford fez? Ele utilizou o método de organização. Então, ele era muito organizado e ele fazia tudo por etapas. Então, como você vai conseguir ter esse objetivo principal definido e qual método que você vai utilizar para alcançar esse objetivo? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque ele está associado ao que você vai ter para você como método de finanças. Como assim? Eu preciso me organizar financeiramente. Eu preciso ter uma rotina. Eu preciso ter um hábito. Para que um hábito? Tudo na vida da gente, se não é feito com o hábito, se a gente não está habituado a fazer, a gente vai se perder ao longo do caminho. E aquilo que a gente torna um hábito, a gente passa a gostar de fazer. Então, quando você passa a guardar dinheiro e você começa a longo prazo, a médio e longo prazo, a ver isso rendendo, você começa a ter prazer naquilo que você está fazendo. Você quer acordar às 5 horas da manhã todos os dias para caminhar, mas você não consegue. E aí, um certo dia, você acorda e sim, você consegue ir caminhar. Quando você faz isso pela primeira vez, a segunda vez vai ficando muito mais fácil. E aí, a cada vez que passa, você vai conseguindo ir caminhar em outro dia, até que isso se torna um hábito e você começa a gostar daquilo. E a mesma coisa de guardar dinheiro. Quando você começa a se pagar primeiro, você começa a entender como isso é bom para a sua vida, como isso vai conseguir te ajudar. Então, essa organização, ela deveria existir desde criança. Mas aí, o que acontece quando a gente é criança? Quando a gente é criança, a gente escuta muito que o dinheiro é sujo. Então, a gente vai falar de 3 palavrinhas, que é conscientização, entendimento e dissociação. Então, lembre-se de alguma frase sobre o dinheiro quando você era criança. Conscientização. Aí você lembra de alguma frase de agora. O que você entende por dinheiro agora? E aí você começa a tentar dissociar. Aquilo que você via no passado faz parte do passado. Não é o que você está vivenciando agora. Então, agora você precisa fazer essa dissociação e passar a lidar melhor com o dinheiro. Para isso, você precisa criar os hábitos. E nesse hábito que você vai criar, de acordo com o objetivo principal que você definiu, você passa a ter uma caixinha de organização. E como você vai fazer essa caixinha de organização? Então, existe uma divisão financeira que as pessoas acreditam que se fizer dá certo. Eu fiz. Mas que o percentual, ele é feito proporcional de acordo com o que você deseja fazer. Então, vamos dar um exemplo. Lá no livro dos Segredos da Mente Milionária, eles distribuem da seguinte forma. Ele diz que 10% você vai separar para doações. E aí ele diz que 10% você deve separar para liberdade financeira. Opa, você tá gravando sem mim? O que seria 10% para liberdade financeira? Tipo, pra gente
comprar, a gente guarda dinheiro para comprar alguma coisa que a gente quer comprar. Inclusive que a gente vai comprar um husky siberiano. Aí você pode gastar. Sim, você quer comprar um cachorro. Eu quero comprar um cachorro para minha filha. Tá, e aí eu vou juntar dinheiro todo mês para comprar esse cachorro. Isso é uma liberdade. Eu vou poder viajar, mas eu vou guardar esse dinheiro. Então eu destino 10% para essa liberdade. E aí ele diz que você pode ter 10% para viagens, para diversão. Então você pega o pote da diversão e você aplica mais 10%. E aí ele diz que 10% também pode ser, e você diariamente está colocando o dinheiro numa caixinha. Sim, e aí essa caixinha você vai depositando dinheiro para você gastar. Isso aí é diariamente. E aí ele diz que 50% você tem que destinar às despesas fixas, sim. 50% você guarda para pagar aquilo que você deve pagar. E aí, o que você vai fazer com esses 50%? Bem, despesa fixa. O que seria despesa fixa? Aluguel, energia. Ah, mas eu não pago aluguel, eu não pago energia, eu moro com meus pais. Ah, e se você mora com seus pais, então você deve ter alguma despesa fixa. Digamos que você tem uma faculdade, que é um investimento financeiro, de instrução financeira, perdão. E aí, esse investimento financeiro, de instrução financeira, é o dinheiro que você vai guardar ali para o fixo, ok? Beleza. Só que tem uma parte que a gente não está falando, que é o restante. Que restante é esse? Não faça com que ele seja o restante. Inverta o processo de tudo que eu falei e faça com que ele seja o primeiro de tudo. E o primeiro de tudo é você se pagar. E você se pagar, isso é longo prazo. Ou seja, você precisa ter uma reserva de emergência. E o que é essa reserva de emergência? A reserva de emergência é aquilo que você vai guardar para uma emergência. Ó, o nome já está falando, né? Uma emergência que você vai ter. Então, você pega R$2.000, se seu salário for R$2.000, você multiplica por 6. 2 vezes 6, 12 mil reais, que equivalem a 6 meses de reserva. Mas você pode fazer essa reserva de 12 meses, para 12 meses. O que seria isso? Você perdeu seu emprego, uma pandemia que houve agora, e o que é que você faz? Você utiliza esse dinheiro para sobreviver, sim, para sobreviver. Então, é por isso que é importante que você guarde parte disso na reserva de emergência. E a outra parte? Bem, a outra parte é onde você vai fazer os seus investimentos a longo prazo. Você vai investir em ações, você vai investir em fundos imobiliários e outros diversos segmentos que você pode investir, tá? Não é o propósito nesse vídeo, mas você pode fazer esses aportes para poder você conseguir conquistar mais lá na frente a sua liberdade financeira, a sua organização financeira pessoal. Mas você precisa ter isso bem definido. Para isso, nós vamos agora utilizar uma planilha. Essa é a sua planilha financeira pessoal. Imagine que você está iniciando o ano. E aí, nesse início do ano, você vai registrar tanto as receitas quanto as suas despesas. Em janeiro, por exemplo, digamos que você recebe um salário bruto de 3.500. O que você vai fazer? Você vai registrar quanto que se abate de imposto e quanto fica o líquido, porque é a partir desse líquido que você vai começar a incluir aqui na coluna D o registro do seu previsto. Tudo que está previsto, você vai registrar aqui. E tudo que for realizando, você vai informar aqui na F. Então, digamos que você receba 3.002, é o seu salário líquido. O que você vai fazer? Você vai informar ele nessa planilha de receitas. Se por um acaso você tiver outro tipo de receita, mais R$1.000, você registra aqui. Se não, vamos fazer apenas com o salário. O que acontece? Aonde você quer chegar? Ou seja, a gente fez uma divisão aqui. Essa divisão é a divisão mais comum que as pessoas utilizam, onde separam 10% dos 3.000. Ele já calcula automaticamente, tá vendo? 3.000 vezes os 10%, R$300,26. Curto prazo, ou seja, eu posso usar aquilo que a gente estava falando, é aquele dinheiro que eu vou guardar para usar, para comprar algo que eu queira muito. O longo prazo é a sua reserva, é o que você quer guardar para uma emergência ou seus investimentos.
No meu caso, aqui do lado direito, eu fiz uma divisão de como eu utilizo. Então, eu separo 10% para as doações, eu separo 20% para longo prazo. E como é essa distribuição dos 20%? Eu pego parte disso, 10%, jogo na reserva de emergência, que é o que a gente falou. Então, se você recebe um salário de 3 mil, o que é que você vai fazer com esses 3 mil? Você vai multiplicar ele por 6. 3 vezes 6, 18. 18 mil você vai ter que ter para a sua reserva de emergência. E os investimentos, ou seja, se você quer fazer alguma aplicação em ações, se você quer aplicar em fundos imobiliários, você vai guardando ali mais 10%. 10% de liberdade é o que você vai guardar para você poder comprar alguma coisa. Então, esses 10% aqui que a gente está falando, ó. 10% de liberdade, curto prazo, tá, gente? Diversão é esse aqui, esses 10% aqui de diversão. E o fixo, 50% para as suas despesas fixas. Então, vejam que esse percentual ele pode ser modificado de acordo com as suas necessidades. Mas o importante é que você saiba onde você quer chegar e como você vai fazer essa divisão, tá? Continuando, o que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer o registro desse realizado. Então, se você separou 10% para ofertas e doações, como você pagou essas ofertas? E aí você vai fazer a distribuição do previsto e vai registrando, gente. E aí a gente vai descendo os investimentos. Então, aqueles 10% que nós programamos foi uma viagem, foi um objeto de valor que você guardou ao longo do período, você vai começar a guardar esse dinheiro. E aí a gente tem o fixo, ó, tá vendo? O fixo de 6 meses, ou seja, a reserva de emergência que eu falei aqui em cima, está aqui registrado. O total dos investimentos que foram feitos, né? Os 10%, mais os outros 10%, eu tenho aqui 20%. E aí, descendo, a gente vai ter as instruções. Então, se você paga uma parcela de faculdade, você registra lá a data do pagamento e você informa o valor que você vai pagar. E aqui a mesma coisa, você vai registrando o realizado. Nas despesas fixas, lembre-se, gente, despesas fixas. Então, você vai informar exatamente o que você tem de fixo, o que você precisa pagar todo mês. Energia, água, combustível. E você vai registrando aquilo que você tem que pagar. Se você paga IPTU, divide por 12 e provisiona, vai guardando ali o dinheiro que você vai ter que pagar no início do ano. Se você paga IPVA de carro da mesma forma, divide por 12 para que não fique pesado quando você for pagar. E aí você vai realizando tudo aquilo que você previu. As despesas variáveis é o que você vai gastar com cinema, com roupas, com acessórios. Então, tá aqui todas as suas despesas variáveis. No final dessa planilha, nós vamos ter uma conciliação. O que é a conciliação? É tudo que você recebeu de receita e tudo que você registrou lá como investimento ou como doações e mesmo as despesas fixas e as despesas variáveis. Então, vai sobrar lá no seu saldo e esse saldo vai ser levado para o mês seguinte. Então, o que que você faz? Você vem aqui, volta, vai para fevereiro, esse saldo ele já vai vir para cá. Então, aqui no final, na conciliação do mês seguinte, o saldo já vem para cá. E então, você começa a ter isso ao longo dos meses. Vamos dar um exemplo aqui de junho. Se você entrou de férias, o que você vai fazer? Você vai registrar o seu dinheiro das férias. E o dinheiro das férias é o seu salário, tá? Mais 1/3. Então, ele vem para cá. No final do mês, você vai receber esse dinheiro. Lembrando que em julho você não vai receber nada. Então, essas suas doações que você vai provisionar vai ser em cima desse valor que você vai receber aqui em julho. Você não vai receber nada. Então, o que que você lembra de fazer? Lembra que as despesas fixas aqui, elas vão continuar. Então, esse dinheiro de junho aqui vai ter que sobrar para que você pague as despesas do mês seguinte. Quando você chegar aqui em novembro, em dezembro, você vai ter o teu 13º líquido, tá? A primeira parcela e a segunda parcela. Então, você também vai registrar e veja que o percentual fica proporcional ao dinheiro que está aqui, o dinheiro do recebimento. Então, automaticamente, a planilha já vai informando aqui para vocês. E aí, vamos ver agora um gráfico de acompanhamento do que houve no ano. Então, aqui você consegue ter, por um exemplo, as despesas variáveis.
se o que você previu foi o que você realmente realizou. Por quê? Porque a despesa variável é o gargalo para os problemas. Então, ela tem que estar realmente alinhada com o que você previu. Aqui, ao longo do ano, o que você teve de despesa fixa realmente? Porque pode sobrar algum dinheiro. Não necessariamente você gastou 50%, né? Talvez você tenha um pouco menos de despesa fixa. Então, a longo prazo, curto prazo, doações, saldo e diversão. Então, o que está vindo para cá de diversão? 7%. E você teve um saldo de 19%. O que quer dizer isso? Que tudo que você previu e você gastou, você ainda sobrou um saldo. O que você faz com esse saldo? Você pode reinvestir esse dinheiro, tá? Vejam o que acontece, gente. Vejam o que acontece quando você investe a longo prazo. Eu fiz um exemplo aqui de 5 anos. Se você investe 10% durante 5 anos, você vai ter aqui, ao longo desses 5 anos acumulado, 20.100. Mas isso aqui é sem juros, tá? Isso aqui é só o valor bruto do que você guardou. Então, dependendo do investimento, esse valor aqui vai ficar muito maior. O que acontece com isso? Você vai reinvestindo e vai cada vez mais conseguindo conquistar a sua liberdade financeira. Nesse resumo aqui, que é o resumo do ano, você vai ter tudo que você previu e tudo que foi realizado. E aqui o percentual de tudo realmente que você fez na sua conciliação e o saldo que sobrou. Então, vejam que aqui a gente gastou 81% dos 100% que a gente recebeu. Ainda sobrou aqui, ainda tivemos um saldo de 19%. Então, gente, é isso aí. Essa planilha financeira está disponível para vocês. Se vocês quiserem ter acesso a ela, só coloca nos comentários e a gente vai disponibilizar material para vocês. Obrigada e até a próxima. Gente, essa é Eduarda. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e ativar o que, Dudinha? O sininho das notificações. Isso aí, gente. Até a próxima.